Letícia sofreu um acidente, mas sua família decide viajar e a deixa sozinha no hospital. Mas eles se esqueceram que quem sustentava eles era ela. Meu nome é Letícia, e aos 27 anos, jamais imaginei que me tornaria o principal pilar sustentando minha família, que àquela altura parecia estar se estilhaçando diante dos meus olhos. Enquanto a maioria das pessoas da minha idade investia em carreiras, saía para festas, buscava novidades em aplicativos de namoro ou tentava, aos tropeços, encontrar seu rumo, eu me via presa a um cotidiano feito de equilíbrios precários. Precisava conciliar meus próprios sonhos e ambições, frágeis como descobri, com as necessidades de todos ao meu redor. A sensação que eu tinha era de que eu, sozinha, tentava tapar centenas de goteiras em um barco que insistia em afundar. Por muito tempo, achei que isso era normal. Cresci ouvindo que família era tudo, que precisávamos cuidar uns dos outros. Só que na prática, eu cuidava mais deles do que eles de mim. O telefone vibrava sem parar sobre a bancada da cozinha, enquanto eu mexia uma panela de macarrão, o vapor subindo em espirais sob a luz amarelada e hesitante do cômodo. Nem precisei olhar para a tela para adivinhar quem era. Minha mãe, Tânia, sempre com aquela voz cansada, carregada de uma ansiedade quase palpável. Letícia, minha filha, me desculpe ligar a essa hora, mas a conta da terapia da Marcela chegou. Você pode ajudar mais uma vez? Olhei para a panela e revirei o macarrão. Senti o vapor úmido subir até meu rosto, nublando meus óculos. Meu coração afundou só de ouvir a palavra terapia. Quanto é, mãe? Perguntei com um suspiro contido. É quase o dobro do que esperávamos, ela sussurrou. Sabe como é? A situação da sua irmã anda sensível. Na verdade, sensível era a forma educada de dizer que a Marcela estava paralisada há mais de um ano, sem emprego, completamente imersa em autopiedade. Meu pai, Cláudio, também andava preocupado, mas não demonstrava abertamente. Eu vivia recebendo telefonemas como aquele, sempre pedindo um empréstimo temporário que nunca voltava, sempre trazendo uma justificativa diferente. Minha irmã Marcela trabalhara em uma empresa de publicidade. Certa vez, surgiu uma promoção que ela considerava certa para si. Porém, escolheram outra colega. Como é possível? Marcela gritara no dia em que tudo desabou. Trabalhei tanto, abri mão de tanta coisa para ser passada para trás. Ela saiu de lá de modo dramático, brigando com chefes, xingando funcionários, queimando todas as pontes que construíra. No começo, imaginei que fosse algo passageiro. Pensei que ela pediria desculpas, que voltaria à ativa. Mas não. Alguns meses depois, ela continuava em casa sem procurar emprego de forma realista. Rejeitava propostas que não estivessem à altura do que ela chamava de um cargo incrível. Enquanto isso, eu precisava arcar com aluguel, contas de luz, supermercado e, claro, a tão falada terapia. Minha mãe, tentando manter um tom otimista, vinha sempre com frases como: "Ela está se reencontrando, meu amor. Dá tempo a ela. A terapia vai ajudá-la." E eu respondia com um: "Tá bem, mãe, eu pago." Ao mesmo tempo em que contava mentalmente quanto sobraria para minhas próprias contas. O dinheiro do meu salário de analista de marketing escoava para a vida da Marcela. Minhas horas extras, meus freelances, tudo se convertia em depósitos que sumiam no buraco negro das despesas dela. Certa vez, encontrei meu pai no corredor da casa deles, segurando uma conta de energia elétrica com um olhar desolado. "Filha, estou tentando não sobrecarregar você, mas não tem outro jeito, entende?" Ele esboçava um sorriso que não chegava aos olhos. Eu entendia, mas ao mesmo tempo sentia que todo o peso estava em minhas costas. Mesmo assim, eu me via obrigada a continuar. Queria acreditar que a Marcela iria melhorar, que encontraria um bom emprego, que a família se estabilizaria. O tempo passou e nada mudava, até que, um dia, tive uma ideia que acendeu uma fagulha de esperança. Fazer uma viagem para Roma. Talvez o ar europeu, a riqueza histórica, os sabores, tudo isso traga ânimo para a gente, pensei. Meus pais passavam os dias discutindo sobre dívidas, sobre o futuro, e eu só queria vê-los sorrir novamente. Talvez redescobrissem a alegria que havia sumido das nossas conversas.
Fiquei noites em claro planejando tudo. Sentava no sofá com o notebook no colo, pesquisando hotéis, lendo resenhas, calculando descontos. Vai valer a pena, eu repetia, mesmo sentindo o cansaço consumir minhas pálpebras. Consegui reservar um hotel no centro histórico, com uma bela sacada coberta por folhagens, do jeito que minha mãe sempre sonhara. Agendei um tour no Vaticano, outro no Coliseu, tudo para evitar filas gigantescas. Também marquei uma aula de degustação de queijos para minha mãe, que sempre dizia querer provar o verdadeiro pecorino italiano. Para o meu pai, que vivia fazendo perguntas sobre vinhos, planejei uma visita a vinhedos próximos, com um guia especializado em fermentação. Havia até a opção de passeio de balão, mas achei melhor não exagerar, pois eu mesma não suportava a ideia de voar naquele cesto. No fim das contas, fiquei feliz com o que já tinha organizado. Fechei tudo no cartão, parcelei em várias vezes e, olhando para a tela do computador, suspirei aliviada. Agora sim vai dar certo. Algumas semanas depois, numa manhã comum, eu estava ao volante a caminho de uma reunião. Precisava apresentar uma proposta importante, algo que poderia me ajudar a avançar na carreira. Enquanto dirigia, minha mente dividia espaço entre o PowerPoint que eu iria mostrar e as lembranças dos roteiros de viagem que ainda revisava mentalmente. Eu torcia para que tudo corresse bem, tanto na reunião quanto na viagem. De repente, tudo se transformou em caos. Senti o impacto violento de outro veículo atingindo a lateral do meu carro. O som metálico do choque foi ensurdecedor, seguido por estilhaços de vidro. Tentei gritar, mas sequer consegui entender o que estava acontecendo. Num segundo, eu estava olhando para o semáforo. No outro, estava presa num turbilhão de dor e escuridão. Quando recuperei a consciência, tudo ao meu redor parecia fora de foco. O teto branco, as luzes fortes, o cheiro de desinfetante. Minha boca estava seca e meu corpo pesado. Senti uma pontada tão forte ao tentar respirar que gemi baixo. Um homem de jaleco se aproximou, com expressão séria, porém acolhedora. Sou o doutor Sampaio. Você sofreu um acidente e teve hemorragia interna, mas conseguimos estabilizar. Sua cirurgia foi um sucesso, Letícia, mas você vai precisar de um bom tempo de repouso e fisioterapia. Balancei a cabeça, sem força para responder. Uma enfermeira ajustou minhas cobertas e colocou uma almofada para sustentar meu braço, que latejava. Notei que havia cortes e pontos na pele. Meus músculos pareciam ter virado pedra. Por um instante fechei os olhos, tentando assimilar que eu quase morrera. No dia seguinte, ainda grogue, ouvi passos no corredor e vozes conhecidas. Eram meus pais, Tânia e Cláudio. Abri os olhos, esperançosa de ver uma expressão de alívio, talvez um abraço, quem sabe um carinho na minha testa. Mas a conversa que veio em seguida me golpeou mais que o acidente. Filha, conversamos muito ontem e decidimos que vamos manter a viagem, sabe? Disse minha mãe, sem nem segurar minha mão. Seria um desperdício perder tudo agora. Eu apenas pisquei confusa, senti uma fisgada no peito. Será que ela não havia entendido que eu estava presa a uma cama de hospital? Como assim manter a viagem? Perguntei, a voz fraca. E eu? Meu pai fitou o chão, evitando meu olhar. Bom, você vai precisar de repouso. O médico disse que não tem previsão de alta tão cedo. E a passagem está comprada. Suas reservas também. Ele limpou a garganta. Achamos melhor levar a Marcela no seu lugar. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Meus pais estavam mais preocupados em não desperdiçar a chance de conhecer Roma do que com o meu estado. Eu tentava encontrar palavras para responder, mas não conseguia. Tânia ainda explicou em tom quase frio. Agora não adianta mudar tudo, não é? Se perdermos o voo, não teremos reembolso e você vai precisar ficar aqui mesmo. E a Marcela já estava tão empolgada. Meus olhos ardiam e senti as lágrimas escaparem. Doía respirar, doía existir. Era como se todo o sacrifício que fiz fora ignorado. Na minha cama de hospital, cada parte do meu corpo doía, mas nada doía mais do que essa traição. Quando eles disseram que ainda viajariam e que o melhor era eu cuidar de tudo enquanto ficasse no hospital, senti um aperto no coração que nem a morfina parecia capaz de aliviar. Era como se eu estivesse presa a uma realidade paralela,
onde minha dor não tinha importância alguma. Meu pai desviou o olhar, evitando meus olhos como quem foge de uma confissão difícil. Minha mãe manteve aquele semblante que gritava: "Não temos escolha", mas não disse nada diretamente. Marcela, por sua vez, continuou impecável, sentada numa cadeira ao lado da cama, de sobrancelhas arqueadas e celular em mãos, pesquisando os melhores lugares para tomar sorvete em Roma. Fiquei em silêncio, tentando entender como alguém podia agir com tanta frieza. Quase pude ouvir o estalo do meu coração se partindo, mas não deixei transparecer. Eles conversaram entre si sobre horários de voo, sobre o transporte até o aeroporto e sobre a previsão de clima na Itália. Sequer cogitaram o meu estado de saúde, nem me perguntaram se eu precisava de algo. Quando saíram do quarto, dizendo que passariam no dia seguinte para finalizar uns detalhes, permaneci olhando para a porta fechada sem saber se deveria chorar ou gritar. Nos dias que se seguiram, fiquei sozinha, afundada em pensamentos sombrios. Em alguns momentos, pensava em ligar para um amigo, mas não queria impor meus dramas a mais ninguém. Em outros, só observava as linhas pálidas do lençol e as paredes sem vida do quarto hospitalar. Qualquer movimentação brusca me fazia sentir pontadas fortes nas costelas, e a tontura ainda me acompanhava por conta dos medicamentos. Certa tarde, recebi a visita de uma profissional que passou a me marcar profundamente. A enfermeira Celina. Ela tinha uma voz firme, os cabelos presos em um coque bem apertado e um jeito de andar que lembrava uma professora exigente. Entrou com determinação no quarto, segurando uma prancheta e me encarando de modo sério. "Boa tarde, Letícia. Como está o desconforto hoje?" perguntou, aproximando-se da cama. Respondi que sentia dor moderada e, ao tentar me mexer, tive um espasmo que me fez apertar o lençol com força. Ela se inclinou para me ajudar a ajeitar o travesseiro, sem exibir o menor traço de hesitação ou pena. "Se exagerar nos movimentos, vai atrasar sua recuperação", alertou, lançando um olhar incisivo. "Aqui não é lugar para provar resistência. Temos fisioterapia programada, mas tudo no tempo certo." Assenti, já sem energia para discutir. Aquele jeito meio durão dela, porém, trazia alguma segurança em meio ao caos que havia tomado conta da minha mente. Enquanto a estadia se estendia, minha mãe passou a ligar freneticamente, sempre com urgências de última hora. "Letícia, você pode verificar se a conta de luz foi paga?" Ela pedia em tom quase autoritário, como se eu estivesse num escritório e não numa cama hospitalar. Em outra chamada, exigiu que eu me lembrasse de contratar alguém para regar as plantas, pois a vizinha não queria mais fazer isso de graça. "Eu estou internada, mãe", rebati em certa ocasião, ainda com a voz fraca. "Acha mesmo que posso resolver essas coisas agora?" "Claro que pode. Ligue para alguém, peça ajuda, mas resolva", insistiu ela, num tom que transbordava impaciência. Desliguei o telefone com mãos trêmulas. Senti um cansaço me invadir, como se eu estivesse correndo numa maratona sem linha de chegada. Precisava de paz, de silêncio, de um pouco de empatia. Era pedir demais? No dia em que eles estavam prestes a embarcar rumo a Roma, me peguei encarando o teto e refletindo sobre tudo o que havia feito até ali. Fui eu quem planejara cada detalhe daquela viagem, desde a reserva no Hotel Boutique, passando pelos ingressos furando fila no Coliseu, até a aula de degustação de queijos para minha mãe. Também havia organizado o tour em vinhedos para o meu pai, que sempre tivera a curiosidade de conhecer processos de fermentação. Parcela por parcela, eu arcara com todos os custos. Agora estava ali, abandonada. Um pensamento ousado começou a crescer dentro de mim. Cancelar tudo. Na mesma medida em que soava insano, surgia também como uma forma de retomar um pouco de controle. Abri o aplicativo de viagens no celular, ainda com os dedos doendo por conta das injeções, e revisitei as reservas. Será que realmente consigo fazer isso? Sussurrei para mim mesma, lembrando das horas investidas, do dinheiro que eu já havia pago, da expectativa que minha mãe e meu pai tinham em finalmente conhecer a Itália. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma raiva amarga resultante da frieza deles. Apertei o botão cancelar na reserva do hotel. Num piscar de olhos foi tudo anulado.
Degustação de queijos cancelada. Tour do Coliseu cancelado. Voo de volta cancelado. O coração batia acelerado enquanto eu executava cada clique. Quando finalizei, olhei para a tela apagando as confirmações, sentindo-me estranhamente mais leve e também assustada. Horas depois, já exausta, deitei a cabeça no travesseiro e deixei que a medicação contra a dor fizesse efeito. Mais tarde, acordei assustada com as vibrações contínuas do meu telefone. Mensagens explodiam na tela, chegando em sequência frenética. Marcela havia descoberto o que eu fizera e me xingava em caixa alta. Você é egoísta, imatura, tá louca? Minha mãe enviava áudios angustiados. Pelo amor de Deus, corrija isso agora, estamos sem hotel. E meu pai apareceu com textos lacônicos, exigindo uma solução imediata. Rolei as mensagens sem responder, sentindo uma adrenalina difícil de descrever. Parte de mim tremia de medo, outra parte experimentava um alívio quase surreal, como se tivesse rompido correntes que me amarravam havia anos. Foi nesse momento que a porta do quarto se abriu e vi o doutor Ferreira, o cirurgião-chefe, entrar com passos firmes. Ele notou meu rosto tenso, as notificações pipocando na tela e o modo como eu tentava silenciar tudo com toques rápidos. Sem me perguntar o que estava acontecendo, ele arrancou o celular da minha mão e guardou no bolso de seu jaleco. Acabou. Sua prioridade agora é se recuperar. Você não tem ideia do quanto esse estresse pode prejudicar sua evolução, disse, encarando-me com firmeza, mas também com um lampejo de compreensão nos olhos. Mas, doutor, balbuciei sem saber se ficava zangada ou aliviada. Meu celular. Ele levantou uma das sobrancelhas, já se virando para sair. Letícia, você passou por cirurgias sérias e ainda vai encarar sessões de fisioterapia. Não posso autorizar que você se esforce desse jeito. Quando estiver mais estável, devolvo o telefone. Fiquei sem reação, observando o rastro de seu perfume no ar enquanto ele sumia no corredor. Um pedaço de mim queria gritar para ter o celular de volta, mas outro pedaço agradecia por estar livre daquele bombardeio de cobranças. Nos dias que sucederam essa cena, voltei a fechar os olhos sem a preocupação de mensagens surgindo a cada minuto. A rotina hospitalar se tornou minha única preocupação. Médicos verificando minha pulsação, enfermeiros trocando bolsas de soro e anotando valores de pressão arterial. Celina advertindo sobre qualquer deslize que pudesse atrasar o processo de cura. Foi como estar imersa em um casulo de barulhos amortecidos, onde tudo o que importava era o próximo passo para a recuperação. Enquanto meu corpo se esforçava para cicatrizar, minha mente vagava por lembranças e pela imagem nítida do momento em que cancelei cada reserva. Eu me perguntava se tinha sido cruel, mas depois lembrava das vezes em que precisei suplicar por empatia e não recebi. Aquela confusão de sentimentos me acompanhou a cada exame de sangue, a cada troca de curativos, a cada dose de analgésico. Ainda recebia visitas pontuais de Celina, que sempre me dizia algo como: não faça nada além do que o médico permitir, entendeu? Quando me via tentando ficar de pé sozinha ou forçando algum movimento mais intenso. Ela era rigorosa, mas havia um traço de cuidado em seu tom. Talvez fosse a primeira pessoa em muito tempo que realmente enxergava minha fragilidade e tentava me manter protegida. Sem o telefone, tudo de fato ficou mais silencioso. E embora eu tivesse momentos de angústia, também pude vivenciar a calmaria de não estar à mercê do controle familiar. Nas horas livres, eu me deixava afundar no travesseiro, ouvia as batidas rítmicas das máquinas e, mesmo assustada com o futuro, sentia uma trégua mental. Não havia mais gritos do outro lado da linha, nem longas listas de problemas para eu resolver. Havia apenas o tic-tac do relógio e o ar rarefeito de um hospital, onde as dores físicas se misturavam a um profundo cansaço emocional. Recolhi-me numa concha de remédios, soro e exames, saboreando um raro momento de distanciamento. O que me surpreendeu no meio desse caos foram as visitas de colegas de trabalho, pessoas que eu nunca imaginei que se importariam tanto comigo. Logo que voltei do centro cirúrgico, ainda grogue por causa dos analgésicos, escutei uma voz animada no corredor, perguntando ao enfermeiro se já podia entrar.
Era a Paula, do marketing, equilibrando um copo de café fumegante nas mãos. Ela abriu a porta devagar, cuidando para não fazer barulho, e me olhou com um sorriso. Trouxe café de verdade, anunciou erguendo o copo como se fosse um troféu. Precisei subornar a atendente da lanchonete aqui do lado para não colocar aquele café horrível de máquina. Senti o aroma delicioso se espalhando pelo quarto e me emocionei. Nunca fomos próximas, mas ali estava ela, dedicando parte do dia para me trazer algo tão simples e ao mesmo tempo tão reconfortante. Enquanto Paula me entregava o copo, dizendo que eu precisava tomar cuidado para não me queimar, percebi que não estava tão sozinha quanto imaginava. Pouco depois, Luciana e Diogo, também do meu departamento, chegaram trazendo revistas, histórias sobre as trapalhadas no escritório e fofocas engraçadas que me arrancaram sorrisos. Luciana sentou na poltrona, folheando uma revista de celebridades e comentando: "Você não acredita, Letícia, o que aconteceu na última reunião de pauta." Diogo derrubou o café em cima da apresentação e tentou fingir que foi arte conceitual. "Ei!" protestou Diogo, erguendo as mãos como se rendesse. "Eu juro que foi sem querer. Mas confesso que o pessoal levou na brincadeira. Você faz falta lá, todo mundo comenta." E quando achei que o quarto já estava cheio, Renato, do financeiro, apareceu sem cerimônia, trazendo uma torta de chocolate enorme. "Achei que um doce ia te animar", disse ele, colocando a caixa sobre a mesinha ao lado da cama. "Nunca me esqueci de quando você me ajudou a entender aquele relatório complicado, sem cobrar nada. Agora é minha vez de retribuir." Foi surreal receber todo aquele carinho. Eles se revezavam em turnos, aparecendo praticamente todos os dias, dizendo que eu era a cola que mantinha tudo funcionando no setor e que agora era hora de eles cuidarem de mim. A cada visita eu sentia o coração aquecido por perceber que havia pessoas dispostas a estender a mão de forma genuína, sem me culpar, sem exigir nada em troca. Minha chefe, ou melhor, meu chefe direto, Sr. Freitas, telefonou pelo ramal do hospital para dizer que a empresa cobriria todos os meus custos médicos, já que o acidente ocorrera em horário de trabalho, a caminho de um cliente. Falou até em indenização, coisa que eu jamais esperaria, pois sempre ouvi que a empresa era rígida com gastos. Na ligação, a voz dele soou surpreendentemente cordial. "Letícia, pode se recuperar sem pressa. Você é uma funcionária valiosa. Não queremos que se preocupe com as contas do hospital. Fique bem." De repente, eu percebi que talvez eu não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Algumas pessoas queriam realmente me ajudar. E, estranhamente, não eram as que eu esperava. Não eram aquelas que se diziam família em primeiro lugar. Enquanto minha mãe e meu pai estavam mais ocupados em aproveitar uma viagem cujo roteiro eu havia bancado, colegas quase desconhecidos faziam fila no corredor para me dar suporte. Tia Rosa, uma parente distante, mas com quem eu sempre me dei bem, surgiu no quarto com uma sopa caseira deliciosa. Com ela, o aroma de alho, cebola e temperos frescos espalhou-se, despertando minha fome. Ela puxou uma cadeira e conversou comigo por uma hora inteira, me contando as últimas notícias de primos e vizinhos, perguntando sobre o meu tratamento. Em certo momento, colocou a mão sobre a minha e murmurou: "Sempre gostei muito de você, minha querida. Não pude ajudá-la antes, mas saiba que estou aqui agora." Depois disso, Patrícia, do RH, apareceu com um baralho e se ofereceu para me ensinar pôquer, para passarmos o tempo. Ela se acomodou ao lado da cama, embaralhando as cartas de forma impecável. "Vou avisando que sou competitiva", brincou, distribuindo as cartas na cama, de modo que eu pudesse segurar mesmo com o braço enfaixado. "E você vai ter que aprender a blefar direitinho." Aos poucos entendi que esses colegas, quase desconhecidos, me enxergavam de uma forma que minha família não enxergava, como alguém que merecia respeito e cuidado. Essas demonstrações me deram forças para continuar seguindo em frente, lidando com a dor e com a frustração que me consumiam por dentro. Certa manhã, o doutor Ferreira devolveu meu celular. Ele disse que eu parecia bem mais estável, tanto física quanto emocionalmente, e que agora podia decidir o que fazer com as mensagens da minha família. Ainda sentia um frio na barriga só de pensar no assunto, mas concordei,
pegando o aparelho com mãos trêmulas. Quando liguei o aparelho, encontrei mais de 100 chamadas perdidas. A maioria era deles, minha mãe, meu pai, Marcela. Abri a lista de mensagens e vi um padrão de manipulação, cobrança e chantagem emocional. Aquilo só confirmava o que eu já sabia. Eles não se importavam com o meu estado de saúde, apenas com o fato de eu ter estragado o passeio dos sonhos. Passei a ignorar tudo novamente. Não atendia às ligações, não respondia aos textos furiosos ou lamurientos. Concentrei-me em minha fisioterapia, em cada visita que chegava com um sorriso ou um pequeno agrado. Mas no 10º dia de internação, quando eu menos esperava, eles entraram no meu quarto de surpresa, trazendo malas e expressões furiosas. Fiquei sabendo depois que haviam voltado da Itália às pressas, reclamando que ficaram num hotel fuleiro sem reserva, comendo sanduíches baratos e sem nenhum tour reservado. Assim que cruzaram a porta, começaram a gritar exigindo satisfações. Marcela, agitadíssima, entrou primeiro. Você acha isso justo, Letícia? A gente sem um lugar decente para ficar, enquanto você tem essa cama limpa, esse cuidado todo? Minha mãe vociferava, os olhos marejados de raiva. Você não tem coração. Nos deixou à própria sorte. Foi humilhante. Como pode fazer isso conosco? Meu pai, sem encarar meus olhos, murmurava que eu podia ter resolvido com um simples telefonema. A cada palavra, eu sentia o sangue ferver. Eles falavam como se minha internação fosse um luxo, como se a dor que eu sentia não fosse nada. Fiquei olhando para aquelas malas colocadas de qualquer jeito no canto do quarto, símbolo de uma viagem que só me trouxe mágoa. Eu estava prestes a explodir. Toda a decepção acumulada nesses anos borbulhou, e me vi sem outra saída além de apertar o botão para chamar a enfermagem. Pedi segurança, sim, pois meu coração batia num ritmo descompassado, e eu temia que minha pressão despencasse. 3 guardas apareceram, entrando com discrição e profissionalismo. Com a autoridade do paciente internado, exigi que os tirassem do quarto e pedi que fossem colocados na lista de visitas proibidas, pois eu não tinha condições de receber aquele nível de tumulto. Eles saíram aos gritos, alegando que eu era ingrata, que estava destruindo a família. Meu pai repetia que eu não saberia sobreviver sem a ajuda deles, enquanto minha mãe dizia que um dia eu me arrependeria. Marcela, de braços cruzados, passou por mim como se eu fosse uma estranha. Fechei os olhos e respirei fundo, sem responder nenhuma das acusações. Assim que a porta se fechou, eu desabei em soluços. Não era raiva, era um luto. A constatação de que minha própria família, por quem eu tanto lutei, não se importava com meu bem-estar. Meu peito doía, mas, estranhamente, também senti certo alívio ao vê-los indo embora, pois pela primeira vez na vida eu me escolhia, em vez de escolhê-los. Recebi alta algumas semanas depois, com o corpo ainda frágil, mas o coração decidido. Embora eu estivesse cansada, era impossível negar a sensação de vitória ao deixar o hospital. As cicatrizes, visíveis ou não, lembravam-me de tudo o que eu havia enfrentado. Assim que o motorista do aplicativo me deixou em frente ao meu pequeno apartamento, ergui o olhar para a fachada do prédio e respirei fundo, esperando encontrar um ambiente bagunçado, pois eu mesma não tivera tempo de arrumar nada antes do acidente. Porém, ao abrir a porta, levei um susto agradável. Percebi que meus colegas de trabalho tinham passado por lá. A sala estava limpa, sem nenhuma poeira nos móveis, e a cozinha brilhava de tão organizada. Ao entrar, notei um vaso de flores amarelas no centro da mesa que exalava um perfume suave. A geladeira, normalmente vazia após semanas sem uso, estava abastecida com frutas, sucos e até alguns potes rotulados com meu nome. Pousei minha mala no canto e fiquei parada com os olhos marejados. Meu Deus! Murmurei tocando as pétalas de uma das flores. Eles pensaram em cada detalhe. Ninguém da minha família apareceu para saber se eu precisava de algo. Nenhuma mensagem, nenhuma visita. Apenas o vazio costumeiro. Mas, enquanto caminhava pelos cômodos, abraçando aquela nova realidade de cuidado, vindo de pessoas que eu mal conhecia antes, senti que estava, de fato,
num novo capítulo da minha história. No dia seguinte, pela manhã, decidi dar um basta em toda a dependência financeira que minha família impusera a mim. Sentei no sofá com o celular em mãos, abri o aplicativo do banco e cancelei todas as transferências automáticas que, por tanto tempo, sustentaram Marcela e também ajudaram meus pais em suas contas. Respirei fundo antes de confirmar a ação. "Você tem certeza, Letícia?" Falei, quase como se esperasse uma resposta de mim mesma. Cliquei em sim, e em seguida fiz o mesmo com o cartão extra que minha mãe usava, suspirando de alívio. Era como retirar pesos amarrados aos meus pés. Fui então à lista de contatos, ainda com o dedo trêmulo. Primeiro bloqueei o número de Marcela, depois os de minha mãe. Por fim, cheguei ao nome do meu pai. Hesitei alguns segundos, lembrando-me de seu olhar tão indiferente no hospital, no dia em que decidiram viajar. Toquei a tela e bloqueei também. Um arrepio percorreu meu corpo, um misto de culpa e libertação. Por tanto tempo, acreditei que minha obrigação era resolver todos os problemas, mas agora eu me colocava em primeiro lugar. E naquele instante nada pareceu mais correto. Apoiei uma celular sobre a mesa e repeti em voz baixa: "Eu em primeiro lugar." O choque, claro, reverberou. Não demorou muito para que eu descobrisse o que acontecia nas redes sociais. Minha mãe fez um post enorme no Facebook, se fazendo de vítima, alegando que eu os havia abandonado num momento crítico. Algumas pessoas desinformadas se compadeceram, deixando comentários cheios de solidariedade para ela. Porém, não contavam com a intervenção de tia Beatriz, que por acaso vinha acompanhando tudo de perto. Ela comentou expondo a situação real. Contou que minha família me deixara numa cama de hospital para aproveitar uma viagem paga por mim, que eu vinha sustentando as contas de todos havia mais de um ano e que eles não demonstraram qualquer preocupação com meu acidente. Outros parentes, já cientes da história, apoiaram tia Beatriz e me defenderam. Pouco depois, o post sumiu, provavelmente deletado quando minha mãe percebeu que havia se voltado contra ela. Cerca de 4 meses depois, retornei ao trabalho. Ainda me lembro da sensação de pisar no escritório novamente, andando com mais segurança, fruto das sessões de fisioterapia e da rotina de exercícios leves que eu vinha seguindo. O que eu não esperava era ser recepcionada com uma festa surpresa. Balões pendiam do teto, uma grande faixa de "Bem-vinda de volta, Letícia" atravessava o corredor e no centro da sala havia um bolo enorme decorado com chantilly. "Surpresa!" gritaram quase em uníssono quando me viram chegar. Corriam sorrisos de gente que eu nem desconfiava que gostava tanto de mim. Não consegui conter as lágrimas de emoção, sentindo a garganta apertada. Luciana, a primeira a me abraçar, cochichou: "Agora é sua vez de descansar, tá? Você já fez muito por nós." Paula, segurando um cappuccino quentinho, balançou a cabeça em concordância. "Ainda vou te levar na cafeteria nova do bairro. Quero ver você ficando sem dormir de tanto café, hein?" No meio da comemoração, Renato me chamou de lado e me entregou um envelope pardo. Sem entender, olhei para o objeto com curiosidade e ele fez um gesto para que eu abrisse. Dentro, encontrei um documento formal sobre o seguro de acidente coberto pela empresa, já que meu acidente ocorrera em horário de trabalho. Ao ler o valor assinado, meus olhos saltaram. "Isso tudo?" indaguei quase sem voz. Eu não fazia ideia de que cobriria tanto assim. Renato sorriu botando a mão em meu ombro. "Use para o que precisar, Letícia. Pagamento de fisioterapia se quiser fazer algum curso ou até viajar de férias. Você merece." Fiquei boquiaberta. Com aquela quantia poderia pagar todos os tratamentos de que precisasse e ainda me sobraria dinheiro para realizar alguns desejos que sempre deixei de lado. Naquela mesma noite, depois de distribuir pedaços do bolo que ganharam no escritório, fui para casa com o coração leve. Ainda me lembrava do aroma doce do chantilly enquanto me acomodava no sofá, ligando o notebook para pesquisar viagens. Digitei Roma no campo de busca do site de viagens e os resultados surgiram numa velocidade vertiginosa. Um friozinho percorreu meu estômago ao imaginar, de novo, as ruas de paralelepípedos, as fachadas antigas, o aroma de pizza e a energia única da Itália.
A diferença era que dessa vez eu não levaria ninguém. Bastava a mim mesma. Escolhi um pequeno hotel charmoso, o mesmo que eu havia reservado antes, e fechei um pacote único, sem data definida, mas com a opção de viajar assim que terminasse meu tratamento. Concluí a compra e coloquei o notebook de lado, tomando um gole de água para me acalmar. Não era uma fuga, nem uma vingança. Era simplesmente um presente para mim mesma, um direito que me concedi depois de tanto tempo vivendo em função dos outros. Vai ser incrível, sussurrei fechando os olhos. Na minha imaginação, já me via provando gelatos, visitando igrejas históricas e erguendo uma taça de vinho ao pôr do sol em algum vinhedo romano. Meu coração se encheu de esperança. De vez em quando meu telefone ainda pisca com mensagens de números desconhecidos, tentativas de contato da minha mãe ou do meu pai e algumas de Marcela também. Mas eu não atendo. Abro a tela, leio a notificação e apago antes mesmo de considerar responder. Não há raiva, apenas um vazio onde antes eu acreditava que havia amor incondicional. Foi doloroso perceber que, para eles, eu era somente um recurso, alguém que se sacrificaria sem limites. Quando deixei de suprir suas carências, passei a ser a vilã. E se é para ser a vilã na história deles, que assim seja. Eu finalmente escolho ser a heroína da minha própria vida. Afastar-me deles foi como emergir após muito tempo debaixo d'água, sentindo o ar puro encher meus pulmões. Passei a dar valor às pessoas que me deram colo sem pedir nada em troca, a enxergar que família pode ser muito mais do que laços sanguíneos. Nos meus momentos mais sombrios, quem me sustentou foram os amigos, os colegas de trabalho e aquela tia de quem eu quase não falava, mas que apareceu no hospital com uma sopa caseira e um coração generoso. Ainda lembro do doutor Ferreira levantando a sobrancelha ao desligar meu celular na cara da minha mãe, exigindo que me deixassem repousar. Foi a primeira vez que alguém de fora se colocou do meu lado de forma tão clara. E quando me vi livre das amarras que me prendiam àquele ciclo de exigências familiares, percebi que minha vida poderia, de fato, seguir por um caminho de paz, desde que eu me respeitasse antes de tudo. Hoje estou consolidada no trabalho. Recebi até uma promoção, fruto do meu esforço mesmo após o acidente. Mantenho fisioterapia e exercícios na academia de forma leve, curtindo dias mais tranquilos, sem tanta pressão externa. Descobri o prazer de ler ao entardecer, sem precisar economizar meu dinheiro no supermercado para pagar contas de terceiros. E em breve estarei embarcando para Roma. Quero provar todos aqueles queijos, tomar vinhos, caminhar pelas ruínas que me fascinam. Mas, sobretudo, brindar a minha própria vitória sobre os meus medos. Quando entro no quarto e vejo minha mala, penso em como cada detalhe dessa viagem será uma celebração. Quando eu estiver no Coliseu, vou lembrar que aprendi, da forma mais dura, que o principal pilar que devo sustentar é a mim mesma. Quando eu estiver naquela sacada cercada de eras, com uma xícara de expresso nas mãos, vou me dar conta de que tudo o que passei foi uma prova de fogo. Quase me perdi tentando satisfazer quem jamais me valorizou, mas superei. E agora, cada ruína antiga de Roma, cada gole de vinho ou partícula de história que eu tocar, será um lembrete de que renasci dos meus próprios escombros. Olho para o meu celular por vezes e penso que há um passado que ainda lateja em mim. Mas me sinto forte. Excluo a foto de fundo que trazia uma imagem de todos nós. Eu, Marcela, minha mãe e meu pai, com sorrisos congelados. Troco por uma imagem de um mapa mundi, representando meu desejo de conhecer o mundo além dos limites que um dia me foram impostos. Eu poderia carregar ressentimentos, mas optei por levar apenas a certeza de que estou melhor assim. Fecho a mala, desligo as luzes do quarto e me preparo para uma nova etapa. A vida me ensinou de maneira dura que relacionamentos não podem se firmar em obrigação, medo ou chantagem. Também me ensinou que família é muito mais sobre quem realmente se importa. Não sei quando ou se vou falar com minha família biológica de novo. Talvez se arrependam, talvez não. Mas isso deixou de ser o meu problema. Agora meu único foco é cuidar de mim, amar quem me ama, agradecer a quem me apoiou e, acima de tudo, viver.
quando eu decolar rumo à Itália, não vou levar culpa, nem vergonha, nem medo. Levarei apenas minha mala, os documentos e a expectativa de momentos incríveis. E quando pisar nas ruas de Roma, respirando aquele ar histórico, a cada passo vou lembrar: ninguém além de mim mesma pode me dizer o quanto valho. E assim, contando minha própria história, encerro este ciclo. Já não sou mais a menina que bancava a família inteira a qualquer custo. Sou a mulher que se libertou das correntes que ela mesma acreditava que deveria suportar. E se me perguntarem como estou agora, respondo: estou finalmente livre.